Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre escalonamento em sistemas em lote e sistemas interativos. Bom, vamos começar com os conceitos básicos de escalonamento. A pergunta que fazemos inicialmente é: quando o escalonamento é necessário? Existem alguns momentos dentro do sistema operacional em que o escalonamento se faz necessário. Um exemplo é ao criar um processo. Ou seja, se o nosso programa faz uma chamada de sistema fork para criar um processo filho, o escalonador tem que decidir entre continuar executando o processo pai, que chamou a chamada de sistema fork, ou então passar para a execução do processo filho. Um outro momento em que o escalonamento é necessário é o término de um processo, ou seja, o processo está em execução e atinge a sua última instrução a ser executada. Nesse caso, qual processo pronto deve ser escolhido? Um terceiro momento é o passar para o estado bloqueado, ou seja, o processo está em execução no processador e faz uma chamada de sistema. Nesse caso, o processo passa para o estado bloqueado. Da mesma forma, o escalonador tem que decidir qual dos processos que estão no estado pronto deve ser escolhido para ser então executado. Um outro exemplo é na ocorrência de uma interrupção, ou seja, um processo que estava no estado bloqueado, aguardando por uma requisição que havia feito ao sistema operacional, e essa requisição terminou. Por exemplo, ele havia requisitado uma entrada e saída, e o hardware avisou, através de uma interrupção, que a operação foi finalizada. Então, o processo precisa passar para o estado pronto. A questão aqui é: devemos continuar a execução do processo atual e simplesmente passar o processo que acabou de receber a interrupção para o estado pronto? Ou então, devemos executar o processo que acabou de ficar pronto? Ou nenhuma das duas alternativas, talvez escolher algum outro processo? Essa também será uma decisão do escalonador. Existem alguns tipos de algoritmos de escalonamento. Vamos classificar os algoritmos de escalonamento em duas categorias: os algoritmos preemptivos e os algoritmos não preemptivos. Vamos começar falando sobre os algoritmos não preemptivos. Nesse caso, os escalonadores permitem que o processo possa ser executado até que ele seja bloqueado ou até que ele termine. Então, nesse caso, os processos podem executar durante horas sem serem suspensos. Já nos algoritmos preemptivos, o processo executa por um tempo máximo fixado. E ao final desse intervalo de tempo, ele é suspenso temporariamente e o escalonador então escolhe um outro processo para executar. Esse procedimento é repetido e há então a alternância de execução dos processos que estão no estado pronto. Porém, para implementar esse tipo de algoritmo, é necessário interrupções de relógio. Dependendo do tipo de sistema operacional que estamos tratando, um algoritmo preemptivo ou não preemptivo pode ser mais adequado. Por exemplo, em sistemas em lote, onde os usuários submetem jobs a serem executados e não aguardam por uma resposta rápida do sistema, talvez escalonadores não preemptivos sejam aceitáveis. Ou seja, eles são bons porque não há necessidade de uma interação rápida com o usuário. Por outro lado, em sistemas interativos, onde os usuários interagem diretamente com o sistema, executando comandos e aguardando resultados, escalonadores preemptivos são essenciais, pois eles evitam que processos possam se apossar da CPU. Existem alguns objetivos principais que devem ser atingidos pelos algoritmos de escalonamento. Um deles é a justiça, ou seja, um algoritmo de escalonamento tem que dar para cada processo uma porção justa do tempo da CPU. Um outro objetivo é a eficiência, ou seja, manter a CPU ocupada 100% do tempo sempre que houver demanda. Ainda, um outro objetivo é a vazão, ou o termo em inglês throughput, que é maximizar o número de jobs finalizados por unidade de tempo. Temos ainda o objetivo de tempo de retorno, ou turnaround time, que é minimizar o tempo entre a submissão de um job e o término dele. Esse objetivo é bem importante para sistemas em lote. Por fim, um último objetivo é o tempo de resposta, onde pretende-se minimizar o tempo entre a emissão de um comando e a obtenção de um resultado. No caso, esse objetivo é extremamente importante para sistemas interativos. Acontece que nem sempre é possível atingir todos esses objetivos simultaneamente. Um algoritmo de escalonamento que vai, por exemplo, maximizar a vazão, ou seja, tentar maximizar a quantidade de jobs finalizados por unidade de tempo, pode não necessariamente minimizar o tempo de retorno. Vamos ver como isso é possível através de um exemplo.
Vamos considerar uma mistura de jobs. Jobs que levam pouquíssimo tempo para serem executados e jobs que levam muito tempo para serem executados. Um escalonador que execute sempre jobs curtos primeiro pode conseguir uma excelente vazão, ou seja, teremos uma grande quantidade de jobs finalizados por unidade de tempo, mas teremos um enorme tempo de retorno para jobs longos. Vamos começar falando sobre algoritmos de escalonamento que são mais adequados para sistemas em lote. O primeiro algoritmo que iremos falar é o mais básico de todos. Ele é chamado de primeiro a chegar, primeiro a ser servido, ou do termo em inglês First Come, First Served, também conhecido pela sigla FCFS. Nesse algoritmo, os processos são executados na ordem que chegam e são colocados em uma fila quando estão no estado pronto. O processo só libera o processador quando ele é bloqueado, por exemplo, quando ele faz uma chamada de sistema, ou quando ele termina. Ao retornar do estado bloqueado, o processo é inserido sempre no fim da fila. Vamos considerar então um exemplo para entender melhor o funcionamento do FCFS. Nesse exemplo, temos 4 processos, A, B, C e D. Vamos considerar que esses 4 processos chegam e ficam prontos em tempos muito próximos, porém na seguinte ordem: primeiro o A, depois o B, depois o C e depois o D. Tá? Mas vamos considerar que os tempos de chegada são extremamente próximos. Aqui vamos mostrar como ficaria o escalonamento desses processos com relação ao tempo. Então, como o processo A é o primeiro a chegar, ele é o primeiro a executar. E nesse exemplo, ele dura 12 unidades de tempo. Depois temos o B, que dura 8 unidades de tempo. Depois temos o C, que nesse exemplo dura 15 unidades de tempo. E por fim temos o D, que dura 5 unidades de tempo. Note que essa parte aqui, em que o processo não pôde ser executado, pois havia um outro processo em execução, conta para o tempo de retorno do processo. Então, como estamos assumindo nesse exemplo que os processos chegam muito próximos uns dos outros, vamos considerar então que essa diferença tende a zero, que é praticamente zero. Logo, a pergunta que vamos tentar responder agora é: qual seria o tempo médio de retorno dado esse cenário? Esse algoritmo, FCFS, os tempos de chegada desses processos e a duração dos mesmos. Para calcular, então, o tempo de retorno, precisamos do escalonamento, dos tempos de execução de cada um dos processos. Vamos considerar que TR de x é o tempo de retorno de um processo x. Então, lembrando que o tempo de retorno de um processo é o tempo entre o processo ter ficado pronto para ser executado e ter efetivamente finalizado sua execução. Então, por exemplo, o processo B ele durou 8 unidades de tempo, porém o seu tempo de retorno é maior do que 8, pois ele ficou pronto bem próximo do início, quando o A começou a executar, aguardou por 12 unidades de tempo para começar a execução e, enfim, começou a sua execução, que durou 8 unidades de tempo. Portanto, o tempo de retorno desse processo B seria 12 mais 8, ou seja, 20. Para calcularmos então o tempo médio de retorno, basta que a gente some os tempos de retorno de todos os processos e divida então esse valor por 4, que é o número de processos. Então, nesse caso, teremos o seguinte: teremos 12, que é o tempo de retorno do processo A, 20, que é o tempo de retorno do processo B, que seria 12 mais 8, 35, que é o tempo de retorno do processo C, ou seja, 12 mais 8 mais 15, e por fim, 40, que é o tempo de retorno do processo D, sendo 12 mais 8 mais 15 mais 5, esse valor 40. A gente divide então isso por 4 e vamos ter 26,75 unidades de tempo. Esse é o tempo médio de retorno dos processos para esse cenário. Como é que a gente implementa o algoritmo FCFS? Basicamente, a gente precisa de uma estrutura de dados de fila, uma FIFO, para manter os processos no estado pronto, e nós precisamos inserir, então, sempre no fim dessa fila e remover sempre no início dela. Ou seja, quando um processo é criado e passa para o estado pronto, ele é inserido no fim da fila. E sempre o próximo processo que vai ser executado é removido do início da fila. Basicamente, estamos obedecendo a política FIFO. As vantagens desse algoritmo é que ele é fácil de implementar e gerenciar,
E a desvantagem é que ele não permite preempção, ou seja, um processo, quando começa a executar, ele só libera o processador quando termina ou quando fica bloqueado. Isso faz com que processos muito longos façam com que os demais processos que estão aguardando para ser executado esperem muito tempo até ganhar o processador. Vamos ver agora um segundo algoritmo utilizado para sistemas em lote. Esse algoritmo é conhecido como job mais curto primeiro, ou do termo em inglês, shortest job first, também conhecido pela sigla SJF. Nesse algoritmo, os processos são mantidos, no estado pronto, em uma lista ordenada, na ordem crescente de duração desses processos. O processo escolhido a ser executado na sequência é sempre o primeiro dessa lista. Ou seja, se essa lista está ordenada em ordem crescente de duração, o primeiro da lista é sempre aquele que tem o menor tempo de execução. Vamos considerar então, como exemplo, os mesmos processos A, B, C e D, e esses processos estão na fila de prontos, e temos os tempos desses processos, os mesmos tempos do exemplo anterior. A, 12 unidades de tempo, B, 8 unidades de tempo, C, 15 unidades de tempo e D, 5 unidades de tempo. Vamos ver como é que fica o escalonamento então. Obedecendo a política SJF, temos que executar primeiro aquele que leva menos tempo. Começamos então com D. Na sequência, executamos o B. Então, o A e, por fim, o C, que é o processo que leva mais tempo. Vamos calcular agora qual seria o tempo médio de retorno para esse cenário. Note que utilizamos os mesmos processos com as mesmas durações. Porém, estamos trocando o algoritmo. Estamos utilizando agora o SJF. Será que o tempo de retorno será o mesmo? Vamos ver. Mais uma vez, então, vamos considerar o escalonamento, a ordem de execução desses processos e a duração deles, e vamos calcular o tempo médio de retorno. O tempo médio de retorno para esse caso é o tempo de retorno do processo D, que é 5 unidades de tempo, mais tempo de retorno do processo B, que é 13 unidades de tempo, ou seja, 5 mais 8, o processo A, que é 25, e o processo C, que é 40. Vamos dividir isso por 4, que é o total de processos, e vamos ter um tempo médio de retorno de 20,75 unidades de tempo. Note que o tempo médio de retorno aqui foi inferior ao tempo médio de retorno obtido com o FCFS. Isso acontece porque o SJF, ao executar sempre o menor job primeiro, vai tender a ter sempre um tempo médio de retorno inferior ao FCFS. Como implementamos então o SJF? Basta que a gente tenha uma única lista de processos prontos ordenada na ordem crescente de tempo de duração desses processos e sempre a gente remova o processo do início dessa lista. A vantagem desse algoritmo é que ele consegue então ter o menor tempo médio de retorno com relação ali ao FCFS, pois ele sempre escolhe o menor primeiro. E ele também pode ser preemptivo. Existe uma variante desse algoritmo, do SJF, que é chamada de próximo de menor tempo restante, ou shortest remaining time next. Onde a ideia é que, se um processo está em execução e ele sofre uma preempção, o tempo considerado na próxima vez que ele for executado não é o tempo total de duração dele, mas sim o tempo que restava para ele terminar a sua execução. A desvantagem desse algoritmo é que ele precisa prever o futuro. Ou seja, é bastante difícil a gente saber com precisão o tempo de execução de cada um dos processos dentro do nosso sistema. Para isso, normalmente são utilizadas técnicas de aproximação, ou seja, considera-se o histórico de um processo, o histórico passado, e com base no histórico passado, decide-se então por um cálculo que vai fazer uma aproximação de quanto esse processo vai durar na próxima vez que ele for executado. Em alguns sistemas em lote, os próprios usuários precisam submeter esses jobs e indicar a duração de tempo. Também é possível utilizar essa informação fornecida pelos usuários para tomar essas decisões. Porém, muitas vezes essa informação fornecida pelo usuário não bate exatamente com aquilo que é executado na prática. Uma outra desvantagem desse algoritmo é que ele possui um problema de postergação indefinida. Ou seja, se sempre tivermos jobs muito curtos na lista de prontos, esses jobs sempre serão executados e jobs que são muito longos nunca serão executados. Vamos ver agora alguns algoritmos de escalonamento para sistemas interativos. Vamos começar com o mais simples deles.
que é o escalonamento por alternância circular, também conhecido por round robin. A ideia da alternância circular é utilizar uma FIFO para controlar a ordem de execução desses processos. Porém, diferentemente do FCFS, esse algoritmo é preemptivo. E ele associa a cada processo um intervalo de tempo máximo que esse processo pode executar. E esse tempo máximo é conhecido como quantum. Quando esse quantum é atingido, o processo é retirado da sua execução e colocado no estado pronto, sofrendo assim uma preempção. Então o processo vai executar até que esse intervalo de tempo seja atingido, ou então esse processo seja bloqueado, por exemplo, fazendo uma chamada de sistema. O processo é inserido sempre no fim da fila, quando retorna do estado bloqueado, e para controlar esse esquema de preempção devido ao limite de tempo estourado, é necessário a utilização de um relógio de tempo real, ou seja, um dispositivo de hardware que vai ser utilizado para determinar esses intervalos de tempo em que um processo pode ficar em execução. Isso vai ser feito via mecanismos de interrupções dentro do sistema operacional, ou seja, uma interrupção de relógio vai ser ativada quando um processo em execução atinge ou esgote o seu quantum, fazendo assim então que ocorra uma preempção e um outro processo seja colocado em execução. Vamos ver aqui então como ficaria o escalonamento dos processos A, B, C e D utilizando o algoritmo round robin. Vamos assumir também que a ordem de chegada foi a mesma do FCFS, ou seja, primeiro o A, depois o B, depois o C e depois o D. Então, nesse caso, A começa a execução e ele executa por um tempo determinado limite, que é o quantum. Quando esse tempo é atingido, o processo A sofre uma preempção e dá lugar para a execução para um outro processo, o B. Isso vai continuar acontecendo até que todos os processos tenham sido executados. Como ainda não terminamos a execução do processo A, o processo A volta a ser executado. Note que aqui ele executou por menos tempo do que o seu quantum. Isso aconteceu porque, nesse caso, estamos considerando que ele fez uma chamada de sistema, ou seja, ele passará para o estado bloqueado. Como dito anteriormente, nesse caso também, o processo sofre uma preempção e um outro processo é colocado em execução. Nesse caso, o processo B. A alternância entre esses processos continua até que tenhamos o fim da execução de todos esses processos. Então note que, ao utilizar uma FIFO para controlar essa alternância, sempre inserindo processos no final da fila e retirando processos do início da fila, vamos ter, naturalmente, uma execução alternada entre esses processos. Como implementamos o round robin? Basicamente, precisamos de uma lista circular, onde teríamos, por exemplo, um ponteiro para o processo atual em execução, e esse ponteiro vai sempre avançando quando há uma preempção. Vantagens desse algoritmo. Primeira vantagem é a ilusão do paralelismo. Como esse algoritmo executa por um curto espaço de tempo cada um dos processos e alterna a execução entre eles, para o usuário, mesmo que se esse usuário estivesse utilizando um sistema operacional em um processador single core, ele teria a ilusão de paralelismo, pois ele poderia estar executando diferentes processos e como a alternância entre esses processos é muito rápida, ele teria a ilusão de que esses processos efetivamente estão executando em paralelo. Uma outra vantagem desse algoritmo é que ele minimiza o tempo de resposta, pois ele executa algumas instruções de cada um dos processos, alternando entre eles, e o usuário tem a impressão então que todos esses processos estão avançando e ele está tendo alguma resposta, mesmo que preliminar, de cada um desses processos. O problema desse algoritmo é como escolher o tamanho do quantum. Se escolhermos um quantum muito pequeno, teremos um tempo desperdiçado com o chaveamento de contexto. Ou seja, se cada processo, quando selecionado, executar poucas instruções, teremos muitas trocas entre esses processos, muitas alternâncias entre esses processos. E o custo para fazer uma troca de contexto, um chaveamento de contexto entre processos, não é negligenciável. Leva alguns ciclos de relógio para que isso aconteça. Então, se esse custo for muito grande, vamos ter uma perda geral de desempenho no nosso sistema. Porém, podemos pensar então em utilizar um quantum maior, um quantum muito grande, para tentar esconder esse custo de chaveamento. Sim, essa é uma possibilidade. Porém, com um valor de quantum muito grande, perdemos a ilusão do paralelismo,
pois agora, quando um processo é escalonado, ele executa durante muito tempo, e durante esse tempo, somente esse processo avança, não vemos o avanço de outros processos. Isso faz com que possamos ter uma resposta lenta às requisições iterativas do usuário com o sistema. Portanto, é necessário achar aí um compromisso entre custo de chaveamento de contexto e tamanho do quanto. Um segundo algoritmo que vamos falar sobre sistemas interativos é o algoritmo de escalonamento por prioridades. Consideramos que até então todos os processos tinham exatamente a mesma prioridade, e a ordem de seleção deles era baseada simplesmente em uma ordem de chegada ou uma ordem de tempo de execução. Aqui, vamos considerar que temos uma segunda informação sobre esses processos, que é a prioridade. Então, podemos definir uma prioridade para cada processo, e esse algoritmo vai escolher o processo que possui maior prioridade para ser executado. Então a ideia é que ele se utilize uma lista ordenada pela prioridade, então ordenamos os processos pelas suas prioridades, e no caso de empate, poderemos utilizar uma política FIFO. Então vamos considerar novamente que temos os mesmos processos com seus tempos de duração, mas vamos considerar agora que temos prioridades associadas a esses processos. Nesse nosso exemplo aqui, quanto maior o número, maior a sua prioridade. Então, mais cedo ele vai ser executado. Vamos ver então como é que ficaria o escalonamento. O processo de maior prioridade é o processo D, tem prioridade 4. Então ele começa a executar. Depois o processo de maior prioridade é o C, depois o A e depois o B. Existem duas formas de trabalharmos com prioridades dentro de um sistema operacional. A primeira forma é utilizando prioridades estáticas, ou seja, associa-se uma prioridade a um processo e essa prioridade não muda. O processo sempre terá a mesma prioridade. Uma outra forma é associar prioridades dinâmicas aos processos. Ou seja, um processo pode começar com uma prioridade e ter a sua prioridade modificada dinamicamente durante a sua execução. Para isso, algum critério precisa ser escolhido para que essa prioridade dinâmica possa ser alterada. Vamos usar um exemplo aqui de como obter essa prioridade dinâmica. Vamos considerar que processos que realizam muitas operações de entrada e saída podem ter sua prioridade aumentada. Assim, eles podem iniciar a sua execução e logo fazerem uma requisição de entrada e saída, tornando-os assim bloqueados dentro do sistema operacional. Ao fazer isso, ou seja, dar mais prioridade para processos que fazem muitas operações de entrada e saída, podemos aumentar a utilização do nosso processador. Pois quando um processo faz uma operação de entrada e saída, ele libera um processador e um outro processo é colocado então em execução nesse momento. Para implementar o escalonamento por prioridades, precisamos de uma lista de processos que seja ordenada pela prioridade e sempre remover processos no início dessa lista. Assim, removeremos sempre o processo mais prioritário. As vantagens desse algoritmo são a possibilidade de atender então processos mais importantes primeiro, e também a possibilidade de utilizar a preempção. Ou seja, se eu tenho um processo que está em execução com uma prioridade X e um outro processo com uma prioridade Y maior do que X entra no estado pronto, podemos interromper o processo que estava em execução com prioridade X para dar lugar ao processo com prioridade Y, que é mais importante. A desvantagem desse algoritmo é o problema que é bastante conhecido na área de sistemas operacionais, que é o da postergação indefinida. Pode acontecer casos em que processos com baixa prioridade nunca sejam executados. Para que isso aconteça, basta que tenhamos, sempre na lista de prontos, processos de alta prioridade prontos para serem executados. Se isso sempre for verdade, um processo de baixa prioridade nunca poderá ser executado. Podemos resolver esse problema da postergação indefinida com uma ideia muito simples. Existe um algoritmo chamado de algoritmo de envelhecimento, também conhecido como aging, cuja ideia principal é trabalhar com a prioridade dinâmica de processos, fazendo com que a prioridade de um processo aumente gradativamente, se esse processo não for sendo escalonado pelo sistema operacional. Ou seja, se ele ficar lá na lista de prontos durante um certo tempo, ele vai ter a sua prioridade dinâmica aumentada gradativamente.
Em algum momento, essa prioridade será tão alta quanto ao de processo de maior prioridade do nosso sistema, e então ele será escalonado pelo processador. Uma vez escalonado, essa prioridade pode voltar então para uma prioridade mais baixa, que é a prioridade padrão daquele processo, e de novo, essa prioridade pode ser aumentada gradativamente até que seja grande o suficiente para poder ser executado de novo. O último algoritmo que vamos ver no vídeo de hoje é o escalonamento com filas múltiplas. Até então, utilizamos uma estrutura de dados simples como uma FIFO ou uma lista nos algoritmos anteriores. A ideia aqui desse algoritmo é utilizarmos uma estrutura de dados um pouco mais complexa, composta por diferentes filas ou listas. Então a ideia é de que cada processo ele é associado a apenas uma única fila, e nesse algoritmo temos diversas filas, e aí cada fila poderia utilizar um mecanismo de escalonamento próprio. Assim como cada fila poderia ter uma prioridade diferente. Existem duas alternativas para a implementação desse algoritmo de filas múltiplas. A primeira é sem realimentação, onde um processo, uma vez associado a uma fila, ele permanece sempre nessa mesma fila. A abordagem com realimentação se diferencia pelo fato de que o processo ele é associado a uma fila, mas ele pode ser transferido de uma fila para outra de acordo com algum critério. Então aqui temos uma visão geral de como funciona o escalonamento com filas múltiplas. Temos diferentes filas, nomeadas de Q0 até Qn, sendo nesse meu exemplo a Q0 a mais prioritária e a Qn menos prioritária. Então temos prioridades associadas a essas filas. Então Q0 prioridade alta, Qn prioridade baixa, e temos também um quantum associado a essas filas. No caso da Q0 temos um quantum pequeno, e no caso da Qn temos um quantum grande. Então note que nessa abordagem a prioridade e o tamanho do quantum são inversamente proporcionais. Quanto maior a prioridade, menor o quantum. Quanto mais baixa a prioridade, mais alto o quantum. Vamos considerar aqui também a implementação com realimentação, ou seja, um processo em uma fila Q0 pode passar para uma fila Q1 de acordo com algum critério. Da mesma forma, ele pode voltar para a fila anterior de acordo com algum critério. Vamos ver um exemplo de dinâmica de alternância entre filas usando algum critério estabelecido. Para isso, vamos considerar então que processos em uma fila QI qualquer só podem ser escalonados se não existirem processos nas filas de maior prioridade. Ou seja, se eu tenho um processo numa fila Q1, esse processo só poderá ser escalonado se não existir nenhum processo numa fila de mais alta prioridade do que ela, no caso aqui, a Q0. Então, Q0 precisa estar vazia para que um processo na fila Q1 possa ser executado. Também vamos considerar que, se um processo está numa fila QI qualquer e um outro processo fica pronto em uma fila mais prioritária do que aquela, esse processo que está em execução, ele é automaticamente preemptado. Vamos considerar também que, quando um processo que está numa fila QI qualquer e está em execução esgota seu quantum, ele vai ser inserido numa fila QI mais 1, quando esse quantum terminar. Então, por exemplo, se eu tiver um processo extremamente prioritário que estava na fila Q0, que é escalonado para executar, ele executa até que atinja o seu quantum. Quando o seu quantum estourar, esse processo, então, ao invés de ser colocado novamente na fila Q0, ele será colocado na fila Q1. Por outro lado, quando um processo que estava na fila QI e é bloqueado devido a uma chamada de sistema, quando esse processo retorna, ele retorna na fila QI-1. Ou seja, se um processo que estava na fila Q1 é executado e ele faz uma chamada de sistema, quando ocorre uma interrupção indicando que aquela chamada de sistema terminou, esse processo não é inserido na fila Q1, mas sim na fila Q0. Vamos entender um pouco por que essas regras permitem um cenário bastante interessante para o escalonamento de filas múltiplas. A vantagem de se utilizar uma dinâmica desse tipo é que processos que fazem muito uso do processador, eles tendem a descer em direção às filas de mais baixa prioridade. Porém, quando eles são escalonados, eles recebem um quantum maior. Isso faz
com que possamos reduzir os custos de chaveamento. Por outro lado, processos que são interativos e são pequenos, que realizam muitas operações de entrada e saída, eles vão ser favorecidos, pois eles vão estar associados a filas de maior prioridade. Isso faz com que a gente possa reduzir o tempo médio de resposta do sistema. Em outras palavras, vamos sempre ter processos que fazem muitas operações de entrada e saída com prioridades altas e processos que fazem muita computação ou muito uso do processador em prioridades baixas. Assim como no caso das prioridades, essa dinâmica de alternância entre filas pode causar o problema de postergação indefinida. Ou seja, processos eles podem ficar sempre em filas de baixa prioridade e nunca subirem, porque não são escalonados, devido ao fato de termos sempre processos de mais alta prioridade disponíveis e prontos para serem executados em filas de maior prioridade. Então, da mesma forma que no caso anterior, a solução para esse problema é se utilizar de um mecanismo de aging, onde movemos gradativamente processos que estão em filas de mais baixa prioridade para filas de mais alta prioridade. Em algum momento, esses processos chegarão na fila de mais alta prioridade, se for o caso, por exemplo, na fila Q0, e também disputarão o acesso ao processador com outros processos dessa fila Q0. Uma vez escalonados, esses processos podem então voltar gradativamente para as filas de menos prioridade. Então, essa alternância e modificação das prioridades de maneira dinâmica funciona também com o mecanismo de aging muito bem nesse algoritmo de filas múltiplas. Bom, essa foi uma visão geral de alguns algoritmos de escalonamento para sistemas em lote e sistemas interativos. Obrigado pela sua atenção.